Você está no Comando de Operações Aeroespaciais, COMAI. O primeiro comando operacional conjunto permanentemente ativado. Sua sede em Brasília, Distrito Federal, é estratégica, situada na região central do Brasil, distante das fronteiras e do litoral brasileiro. As atividades do COMAI também podem ser realizadas fora de sede, de acordo com sua necessidade. Em 1980, foi criado o Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro, SISDABRA, o que padronizou procedimentos, integrou estruturas e trouxe economia, coordenação e segurança 24 horas por dia, 7 dias por semana. Em 1995, foi ativado o Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro, CONDABRA. Após o processo de reestruturação da Força Aérea iniciado em 2015, o CONDABRA cedeu lugar ao atual COMAI, órgão central do SISDABRA, criado em 2017, que tem como missão empregar o poder aeroespacial com vistas a garantir a soberania do espaço aéreo e a integração do território nacional. A ele compete, de acordo com o Decreto número 9077, de 8 de junho de 2017, realizar a defesa aeroespacial do território nacional contra todas as formas de ameaça, a fim de assegurar o exercício da soberania no espaço aéreo brasileiro. E empregar os meios sob seu controle operacional, incluídos os necessários para a execução dos procedimentos a serem seguidos com relação às aeronaves hostis ou suspeitas. O espaço aéreo brasileiro é dividido em 4 regiões de defesa aeroespacial. Os Centros Integrados de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, os SINDACTA, são responsáveis por cada uma dessas regiões. Os SINDACTA são localizados em Brasília, Curitiba, Recife e Manaus. Cada um deles ainda cedia um Centro de Operações Militares, o COPM, que é responsável pelo controle regional das atividades aéreas de âmbito militar. Como comando de emprego da Força Aérea Brasileira, são atribuições do COMAI: defesa aeroespacial, busca e salvamento, patrulha marítima das águas jurisdicionais brasileiras, reconhecimento aéreo, transporte aéreo logístico, transporte de órgãos, ações de força aérea eventuais, em cooperação com órgãos federais, para reprimir uso do espaço aéreo brasileiro para a prática de ilícitos e ações de força aérea eventuais em apoio à defesa civil, Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e aos órgãos governamentais. No papel de componente aéreo de um comando conjunto, o COMAI participa de operações conjuntas para a defesa da pátria, garantia da lei e da ordem, operações conjuntas dirigidas pelo Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, operações de paz, evacuação de não combatentes, ajuda humanitária e conflitos externos que afetem os interesses nacionais. Em caso de guerra ou conflito, o COMAI atua na defesa da pátria em ações defensivas e ofensivas contra a agressão de força estrangeira. Para garantir a soberania do espaço aéreo brasileiro ininterruptamente, a defesa aérea, sob a égide do COMAI, mantém meios aéreos e de artilharia antiaérea sempre prontos para acionamento. As operações Porteira Fechada e Ostium são exemplos do cumprimento da missão de defesa aeroespacial.
Contando com militares da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira em seu efetivo, o COMAI possui 4 centros fundamentais para as operações aeroespaciais do Brasil. O Centro Conjunto de Operações Aéreas, SECOA, atua na coordenação das operações aeroespaciais. É no SECOA que as missões de interceptação de aeronaves suspeitas são coordenadas. Os procedimentos para interceptação começam após a detecção da aeronave, por meio do sistema de radares de solo ou aeroembarcados. O próximo passo é o acionamento das aeronaves para a interceptação. A partir desse momento, a Defesa Aérea cumpre as medidas de policiamento do espaço aéreo. Caso a aeronave não obedeça às orientações da Defesa Aérea, sofrerá medidas de intervenção, persuasão e detenção. Atualmente, por delegação do Presidente da República, o tiro de detenção é autorizado apenas pelo comandante da Aeronáutica. O Centro de Operações Espaciais, COP, também está sob a responsabilidade do COMAI. O COP é responsável pelo funcionamento, pela operação e por todos os serviços prestados pelo Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicação, o SGDC, primeiro satélite geoestacionário brasileiro, lançado em 4 de maio de 2017. A operação do satélite é feita a partir de instalações do COP primário, localizadas no COMAI, em Brasília. O COP secundário, localizado no Rio de Janeiro, é capaz de realizar todas as ações necessárias em casos de inoperância do primário. O SGDC opera em 2 bandas. A banda X militar, utilizada pela área de defesa em comunicações seguras, e a banda KA civil, que serve para integrar o país por meio da disponibilidade de internet banda larga em todos os pontos do território. O Centro de Planejamento, Orçamento e Gestão Institucionais, CEPOG, é responsável pelas seguintes atividades: gestão e capacitação de recursos humanos, gestão do conhecimento no âmbito do COMAI, planejamento operacional de médio e longo prazos, elaboração e atualização da legislação e doutrina referentes ao emprego do poder aeroespacial e atividades relacionadas à governança. O Centro Conjunto Operacional de Inteligência, SECOI, é responsável por executar o planejamento e a coordenação dos recursos de inteligência, vigilância e reconhecimento, com vistas a apoiar o emprego do poder aeroespacial, atendendo também às demandas das demais Forças Armadas, Ministério da Defesa, órgãos civis federais, estaduais, municipais e agências governamentais. Tais recursos incluem imagens e produtos de inteligência com foco operacional em consonância com o sistema de inteligência da aeronáutica. Empregar o poder aeroespacial com vistas a garantir a soberania do espaço aéreo e a integração do território nacional.
Força Aérea Brasileira. Asas que protegem o país.